Nesta videoaula, nós vamos aprender como dimensionar variáveis. Aprendemos na aula anterior a criar algumas variáveis, por exemplo, como foi o raio, né, que colocamos 2,5, o π, que colocamos 3,1415, enfim, né? E fizemos uma operação, por exemplo, C igual a 2 vezes o raio vezes π, que é o comprimento da circunferência. No entanto, em momento algum, nós declaramos essas variáveis. O que é declarar uma variável? É dizer ao compilador, tá, o que você vai estar usando no programa. O QBasic não obriga você a declarar variáveis. Você pode aparecer com elas em qualquer momento do programa. Geralmente, essas variáveis criadas desta maneira são chamadas variáveis globais. Mais à frente, nós vamos verificar que existem variáveis que são variáveis locais, que estão dentro de certas funções específicas. Em nosso curso, sempre vamos declarar variáveis, para que você aprenda desde já a trabalhar com uma programação estruturada de forma organizada e limpa. Existem símbolos especiais que indicam qual é o tipo de variável que você está usando. Esses símbolos são os seguintes: é o porcentagem para o modelo de número inteiros, é o símbolo é comercial para números chamados de inteiro longo, nós temos o ponto de exclamação para números com precisões simples, nós temos a tralha para números de precisões que nós chamamos de precisão dupla, né? São de dupla precisão. E nós temos o cifrão, né, que nós vamos chamar de dólar, para números, números não, para cadeias de strings. Ok? Bem, lembra lá, se eu não declarar uma variável, é importante que eu apareça com essa variável com algum tipo de prefixo, né, que vai indicar, vai dizer para mim qual é o tipo dessa variável. Por exemplo, vamos supor que eu vou criar um programa que é assim. Eu vou limpar o vídeo e eu vou colocar, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada nome, por exemplo. Como o nome vai receber caracteres que não são somente números, mas são letras e códigos, ele é um tipo string. Como ele é um tipo string, então no finalzinho dele eu coloco o dólar para indicar que ele é do tipo string. Então eu posso atribuir agora um determinado dado para esta variável. Por exemplo, curso Aclive. Pronto. Agora, se eu quero um número, por exemplo, que seja um inteiro, então eu pego, por exemplo, n e eu coloco no final dele o símbolo de porcentagem, e aí, como consequência, eu posso atribuir a ele um valor, né? Por exemplo, 2, que é um número inteiro. O que não pode acontecer é eu fazer algo desse tipo assim, ó, o número A, por exemplo, porcentagem, e atribuir a ele um valor que não é um valor inteiro. Nesse caso, né, pode ocorrer erro no programa. Novamente explicando para vocês, nós não vamos usar essa sintaxe que está aqui. Tá? Isso aqui é só para que vocês tenham uma ideia ao estudarem códigos em sites ou livros, que você pode esbarrar com variáveis que têm esses símbolos no final. Esses símbolos vão estar dizendo para você qual é o tipo de variável. Lembrando, porcentagem é o integer, que são números inteiros. O comercial é o long integer, que são números com uma precisão, são números inteiros maiores, né, com uma faixa maior.
O exclamação é o single, que permitem números com mantiças de até 38, né? 10 elevado a 38. A tralha, que permite números da ordem de 10 elevado a 308, ou seja, números enormes. E as cadeias de strings. Tá bem? Bom, mas como nós não vamos fazer dessa maneira, nós vamos sempre declarar variáveis. Então, como é que eu vou declarar variáveis? Declarando variáveis significa que você vai dizer ao programa, tá? Quais são as variáveis que você vai usar. Você vai dimensioná-las. Isso é feito pelo comando dim. Tá? Você sempre, a sintaxe, né, é basicamente assim. Você vai usar o comando dim e você vai colocar o nome da variável. Você pode dimensionar mais de uma variável na mesma linha, então, como consequência, você tem várias variáveis. Obviamente, isso aqui é opcional, por isso que está entre colchetes. E você vai dizer qual é o tipo de variável. O tipo de variável pode ser, basicamente, 5 tipos. Você pode ser o integer, pode ser o long, que é um inteiro longo, pode ser o single, que é precisão simples, pode ser o double, precisão dupla, e pode ser o string. Existe uma opção também de string, que é a string vezes n dólar. É onde você vai limitar o tamanho da string. Vejamos como é que funcionaria isso na prática. Vamos supor que eu quero criar uma variável chamada nome, que vai receber uma cadeia de caracteres. Por exemplo, o nome de uma pessoa. Então eu venho dim nome as string. Ou seja, eu estou dizendo que a variável nome é do tipo string. Note que agora eu não preciso mais daquele dólar no final do nome, tá vendo? Tá? Por quê? Porque já está declarado aqui que o nome é do tipo string. Vamos supor que eu queira tirar a média de 3 notas. Então eu pego lá, dimensiona nota 1, nota 2, nota 3 e a média a single, ou seja, são 3 valores de precisão simples. E depois que você fez isso, você pode atribuir valores à vontade, por exemplo, 4.5, N2 5.5, N3 7.8, e aí a média você faz a operação matemática normal, tá? Porque o QBasic permite que você faça operações matemáticas, né? Dividido por 3, e você pode imprimir, tá? Usando o comando print, que foi aprendido na aula anterior. Amarra aqui o resultado M. Se eu executar o programa, ele vai fornecer o resultado a partir do programa que nós criamos. Tá aí. Bem, tenha em mente que não vamos, em hipótese alguma, criar programas ou qualquer tipo de jogo sem dimensionar as variáveis. Então é importante que você guarde os tipos, tá? São 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 tipos que você precisa decorar. É o integer, long, single, double e string. Tá? Se você criar um score de um jogo e usar uma variável do tipo integer, e esse score ultrapassar o valor que você atribuiu à variável, vai ocorrer um erro de overflow. Então é importante você ter em mente e saber qual é o tipo de variável que você está usando e escolher para ela o tipo correspondente, tá? Que vai satisfazer a faixa de valores que você está atribuindo no jogo.
seja a velocidade de um personagem, a posição de um personagem, seja o nível de energia, ou a quantidade de estamina, ou o nível de vida, não importa. Você vai ter que saber direcionar as variáveis que você vai usar e que serão apresentadas no vídeo de forma a se encaixar com o tipo correspondente.